Queridos irmãos, é com muita alegria que nessa noite nós estamos aqui. Eu quero demonstrar aqui a minha gratidão ao Senhor pelos 14 anos da igreja. Tivemos ontem uma transmissão pelo Facebook, ou melhor, pelo YouTube, que mexeu muito comigo. Na verdade foi uma maneira diferente de nós agradecermos a Deus, mas Deus foi muito glorificado. E ao término daquela exibição, eu confesso que o meu coração estava muito emocionado, estava muito feliz, triste por um lado por não estar podendo estar junto com toda a igreja, mas ao mesmo tempo feliz, porque o Senhor tem nos dado vitória, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor tem nos dado vitória. E nós ficamos muito felizes pela participação dos pastores que deixaram uma palavra. Infelizmente, por uma questão de correria mesmo, e muitos vídeos que chegou, não houve a oportunidade de ter a palavra no culto, do pastor Hernani, mas depois foi lançado no YouTube. E eu quero manifestar aqui a minha gratidão ao pastor Hernani, ao pastor Lúcio, ao pastor André, ao pastor Célio, a todos aqueles que estiverem envolvidos nesse trabalho. Sabe, que Deus recompense vocês. Esperamos em breve podermos estarmos aqui para nós juntos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E quero agradecer também pela igreja a qual o Senhor tem me concedido de estar pastoreando esse tempo. Hoje elas me homenagearam. Tivemos um momento numa conferênça com alguns membros da igreja. Isso muito acalenta o nosso coração, alegra o nosso coração, porque a gente sabe que temos ali algumas pessoas que de fato estão caminhando conosco. O pastor ele não pode caminhar sozinho, e Deus tem colocado pessoas à minha direita e à minha esquerda para trilharmos esse caminho. Com muito prazer que eu digo que eu pastorei essa igreja, com muito prazer, com muita alegria, porque eu amo cada um dos membros que aqui está. Mas nessa noite eu não quero prender, nós temos o tempo para ser cumprido. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração, e a palavra que eu quero trazer hoje está registrada em um texto, na verdade em um capítulo que algumas semanas atrás eu preguei, mas eu preguei sobre uma outra parábola. Eu falei sobre a parábola da dracma perdida, mas hoje eu quero falar com você sobre a parábola do filho pródigo. E dentro desta parábola eu quero extrair daqui algumas lições para a nossa vida. Eu vou ler do capítulo 15 de Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai:
há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos irmãos, estamos diante de um texto, a qual muito é conhecido por nós na igreja evangélica, através das pregações, através de louvores, através de encenações feitas dentro da igreja. Essa parábola, sem sombra de dúvida, é uma das mais conhecidas em nosso meio. Ela traz como foco principal o amor de Deus pelos pecadores. Este era o sentido desta parábola, de todo o capítulo 15, quando fala das parábolas: a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Tudo isso demonstrando o amor que Deus tem pelos pecadores. Mas dentro desta parábola, além deste foco, que é o foco principal, podemos aqui extrair algumas verdades para nossas vidas, e nós podemos aprender algumas lições através da vida do filho mais novo, através da postura do pai e através também do filho mais velho. Eu quero ser bem breve, bem conciso, então não repare se eu estiver aqui falando apenas palavras diretas ao teu coração, pelo tempo que nós temos, tá? Nós temos alguns minutos, na verdade 20 minutos ainda para transmitir uma palavra. Não quero cortar a transmissão pelo Instagram, que nos é limitada, mas eu preciso deixar essa palavra para o teu coração. Então não repare na rapidez a qual eu estarei ministrando contigo, mas grave cada palavra, porque certamente Deus vai falar ao teu coração. A primeira lição que eu aprendo em relação aqui à nossa vida, baseada aqui na postura do filho mais velho, do filho mais novo, é a lição do livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de escolha. Aquele filho escolheu sair da casa do pai. Aquele filho achou por bem sair da casa do pai. Ele não foi forçado a sair. Ele não foi colocado para fora. Ele, por sua vontade, por sua própria escolha, decidiu sair da casa do pai depois de ter tomado posse da sua herança. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tem o livre direito de escolha. Você pode escolher os caminhos da tua vida. Você pode escolher se você vai ficar com o pai ou se você vai viver longe da sua presença. Aquele filho ali, ele escolheu ir para longe. Ele queria estar vivendo uma vida livre aos seus olhos, uma vida sem responsabilidade. Ele queria viver uma vida fora da submissão do pai. E o pai não o questionou. O pai não o impediu de sair. Se ele queria sair, o pai então deixou, porque a Bíblia fala que o pai repartiu a sua riqueza, repartiu os haveres, deu a ele a parte que lhe cabia e deixou ele sair. E aqui nós aprendemos esse princípio, o princípio do livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a ser o seu servo. Deus não obriga ninguém a temer o seu santo nome. Há uma frase que é muito usada pelo meio evangélico, de algumas ramificações, que diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Querido, deixa-me falar algo. Na verdade, esta palavra que é dita pela vida de muitas pessoas, pela boca de muitas pessoas, ela é contrária a um texto da palavra, onde o Senhor diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, Deus não obriga ninguém a servi-lo, você tem a livre escolha. Deus, ele disse para o seu povo lá em Deuteronômio: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, escolha pois o caminho da vida para que vivas. Jesus, ele vem falar de dois caminhos, de duas portas, de dois destinos. Ou seja, ele coloca na tua mão a condição de escolha. Se você quer ir morar no céu com Deus, você tem essa possibilidade. Mas se você também quiser rejeitá-lo, assim também tem essa possibilidade. Você tem um direito de escolha na tua vida, porém, você não terá o direito de escolher a consequência das suas próprias escolhas. O texto nos mostra que aquele jovem, talvez pela sua imaturidade, pela sua insensatez, pelo seu desejo de querer achar a independência, ele sai da casa do pai e vai viver numa terra muito longe, bem longe. Houve um planejamento, houve um programa de para onde ele ia. A Bíblia fala que depois de alguns dias de ter repartido a herança,
ele vai e sai para uma terra longínqua. Lá ele vive de uma maneira irresponsável. A Bíblia fala que ele vive dissolutamente, uma maneira irresponsável, sem se preocupar com o dia de amanhã. E isso trouxe a consequência dele estar agora habitando no meio dos porcos. Aqui nós aprendemos a segunda lição, através da vida desse jovem, que a maneira com que você vive vai determinar o teu destino. A maneira que você anda, a maneira com quem você anda, vai determinar onde é que você vai chegar. A vida irresponsável daquele jovem o levou à sarjeta. A vida irresponsável daquele jovem o levou a cuidar de porcos, que era, para um contexto judaico, a pior das humilhações. Porque se para um judeu, e Jesus aqui está falando para os judeus, se para um judeu já era errado comer a carne de um porco, criar porco, quanto mais trabalhar cuidando de porcos. Então aqui, em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para aqueles homens que ali estavam, aqueles escribas, fariseus e os seus ouvintes, é que a escolha errada daquele jovem o levou à mais baixa posição que ele poderia alcançar, a mais baixa situação. Ele foi colocado no fundo do poço por causa dos seus próprios atos. Entenda, querido, não culpe a Deus por você estar onde você está agora. A palavra do Senhor nos diz: de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Talvez a tua vida não está andando da maneira que você sonhou, que você planejou, e você agora quer culpar a Deus, achando que Deus não te ama, achando que Deus esqueceu de você. Não, querido, muitas vezes você está aí por causa dos seus próprios atos, escolhas erradas que você fez. Talvez o teu casamento seja um fracasso porque você escolheu a pessoa errada. Talvez a tua vida está uma vida infeliz porque você tem caminhado por caminhos que produzem isso na tua vida. Para de querer transmitir para os outros, e muito menos para Deus, a culpa do teu fracasso e da tua infelicidade. Temos a tendência de sempre querer culpar outra pessoa, porque eu não consegui dar certo, porque a minha vida foi uma vida inútil, porque a minha vida é uma vida que eu não produzo nada. E muitas vezes a gente quer colocar a culpa em alguém, ou às vezes dentro da nossa igreja, da nossa cidade, no nosso cônjuge. A gente sempre quer achar um culpado, e muitas vezes as pessoas querem culpar até Deus. Mas saiba que são os teus próprios pés que vão te levar para onde, que levaram para onde você está hoje. Aquele jovem estava lá comendo comida de porco, não é porque o pai colocou para fora, não. O pai permitiu que ele saísse, o pai permitiu, mas foi pela sua própria escolha. E sabe por que o pai permite? Porque o pai não quer ninguém o servindo por obrigação, porque o pai não quer amarrar ninguém na sua presença. O pai quer que as pessoas o sirvam por prazer, por amor. Nada dentro de um contexto bíblico é obrigado. Eu sempre repito isso: nós não somos obrigados a fazer nada. Eu não sou obrigado a vir para a igreja, eu não sou obrigado a cantar um louvor ao Senhor, eu não sou obrigado a entregar a meu dízimo e a minha oferta, eu não sou obrigado a orar. Não, eu não sou obrigado. Deus não me obriga em fazer nada, mas Ele quer que eu faça todas essas coisas por prazer, por gratidão, pelo sentimento que flui de dentro do meu coração em relação a Ele. Não adiantava ter um filho em casa se o coração dele estava na rua. Não adiantava guardar este filho ou prender este filho se o coração dele estava longe do pai. Deus não nos quer apenas ao seu lado, Deus quer o nosso coração. Entenda isso. E o pai permite. E aqui eu quero também abrir um parêntese para dizer que foi por esse motivo pelo qual o pai não saiu atrás dele. Se você ler as parábolas, você vai ver que quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás. Quando a dracma se perde, a dona da dracma, aquela mulher, vai atrás. Mas quando o filho sai de casa, o pai não vai. Por quê? Porque o mesmo pés que fez ele sair sabia voltar para a casa do pai. Ele saiu por seu livre e espontânea vontade. E aquele que sai da presença de Deus, ele tem que reconhecer e ele mesmo voltar. Ele mesmo tem que se posicionar e voltar, como fez esse jovem. Quando ele estava lá na sarjeta, nós aprendemos a terceira lição através da vida dele, que ele começou a dar valor à casa do pai. Geralmente só damos valor àquilo que nós perdemos. Tem muitas pessoas que reclamam da vida que vivem, mas começa a perder. Então, para você ver se aquilo que você tem não tem valor. Reclama da casa, então perde a casa. Reclama do casamento, então se separa. Reclama da sua saúde física, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. Reclama, aí você está em cima de um leito de um hospital, aí você vai começar a dar valor. Eu costumo às vezes repetir para algumas pessoas que nós temos a capacidade de andar, e as pessoas às vezes reclamam porque está andando a pé. Graças a Deus que eu tenho a possibilidade de andar.
graças a Deus que eu tenho a possibilidade de me locomover, graças a Deus que eu tenho. Por isso que a Bíblia fala que em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Tem coisas que você só vai começar a dar valor quando você perder, quando você vê que aquilo que você tinha era de extrema valiosidade, preciosidade, e você preferiu abrir mão. Quantas e quantas pessoas só se dão conta disso quando perdem. Quantas e quantas pessoas só se dão conta do seu casamento quando perde, só se dão conta do valor que tem seus filhos quando perde. Quantos filhos só dão valor aos seus pais quando perdem? Quantos filhos só vão dizer para os pais que o amam quando estão dentro de um caixão? Aí não adianta mais nada. Nós temos a tendência de nunca dar uma flor para ninguém, mas quando alguém morre, a gente oferece uma coroa de flores. De que adianta? De que adianta prestar homenagens póstumas? De que adianta prestar homenagens quando aquela pessoa a qual eu quero homenagear não pode me ouvir? De que adianta chorar o leite derramado? Aquele jovem então nos ensina que nós só damos valor às coisas quando nós a perdemos. Mas tem uma quarta lição ainda na vida deste jovem, vou me acelerar para dizer a você, é que nós aprendemos que não importa o quão baixo nós estejamos, qual a situação que nós venhamos nos encontrar, sempre há refúgio na casa do Pai, sempre há uma porta aberta na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele estava lá embaixo, querendo comer comida de porcos, ninguém dava nada a ele, então ele lembrou que na casa do Pai há refúgio, que na casa do Pai havia abrigo, que na casa do Pai havia uma possibilidade de mudança de vida, de uma restauração na sua vida. E é isso que você precisa entender. Muitas vezes o diabo quer colocar na mente das pessoas: não tem mais jeito, não tem mais oportunidade, a tua vida acabou, o teu casamento acabou, você perdeu os teus filhos, você não tem mais comunhão com os teus irmãos. Eu quero dizer uma coisa: em Cristo sempre há solução, em Cristo sempre há uma nova chance, em Cristo sempre há uma porta aberta para você voltar. A mesma porta que você saiu está de braços abertos, está aberta para que você possa retornar à sua santa presença. Há uma oportunidade para a tua vida, há uma chance para a tua vida. O homem cai, mas quem levanta é o próprio homem. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então levante-se e busque a presença do Senhor. Segunda pessoa que nós aprendemos, a pessoa do pai, a postura do pai. Quando o pai recebe aquele filho, a Bíblia fala que ele estava de braços abertos. Ao longe ele viu o seu filho, ele viu aquele filho voltando, e ele não titubeou, ele não fechou a porta na cara do filho, não, ele sai correndo, ele vai buscar o filho. Ele sabe o amor que ele tem pelo filho, ele vai ao encontro, abraça e beija. Assim é a postura de Deus para conosco. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós fracassamos, quantas vezes fazemos coisas erradas e andamos por caminhos errados, mas Deus, Ele é rico em misericórdia, o amor dele é insondável, é incomparável, é infinito, e Ele vai sempre estar com braços abertos para nos receber. Aquele pai recebe o filho, e ele causa na vida do filho uma grande transformação, porque ele troca as vestes do filho, ele coloca a sandália nos pés do filho, ele bota um anel no dedo do filho, ou seja, a postura que ele sai, ele entra. Se você reparar o texto bíblico, ele vai falar que o jovem disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado como teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esta era o sermão que aquele jovem estava programado ou ensaiado para falar para o seu pai. Mas aqui, quando ele chega perto do pai, parece que o pai interrompe. Quando ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai parece que interrompe. Ele não permite que aquele filho vai dizer para o pai: trata-me como um dos teus trabalhadores. Não, ele interrompe. Sabe por quê? Porque filho é filho, ele não diminui a posição do filho. Você pode ter errado quantas vezes, ele continua te amando como filho. Você pode ter fracassado, mas ele continua te amando como filho. Ele nunca vai rebaixar a tua posição. Nós, como seres humanos, muitas vezes, quando alguém erra conosco, nós queremos como um castigo rebaixar a posição daquela pessoa, mas Deus não age como o homem age. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de amor, e agora Ele vai tratar o filho com a mesma postura com que o filho saiu. Ele vai restituir, vai fazer uma festa. O texto ele vai dizer que ele vai matar o novilho cevado. Ele não mata um, ele mata o novilho cevado era um novilho que era preparado para uma ocasião especial. O pai já aguardava o filho, por isso que ele tratou o novilho cevado, ele engordou o novilho para festejar quando o filho voltasse. Essa é a postura do pai.
nós aprendemos o amor, a misericórdia através da postura deste pai. Mas agora tem um terceiro personagem na história, que é o irmão mais velho. E o irmão mais velho é muito complicado, porque nesse contexto aqui, o irmão mais velho estava sendo representado pelos fariseus que ali estavam ouvindo aquela parábola, que não entendia como Deus podia amar um homem pecador. É isso que muitas vezes nós precisamos entender. O amor de Deus não é como o nosso amor, que é condicional àquilo que a pessoa faz por nós. Deus ama incondicionalmente, Deus ama indistintamente. E é interessante que o filho mais velho, quando ele volta, ele ouve as músicas e as danças. Talvez não era algo comum na casa dele, talvez não era algo comum, porque quando o filho sai, a festa acaba, quando o filho volta, a festa acontece novamente. E ele vai chegar e perguntar a um dos empregados e diz: o que está acontecendo? O empregado vai dizer: olha, teu irmão voltou e teu pai agora está fazendo uma festa. Aquele filho mais velho então fica irado, fica muito incomodado com isso. Por quê? Porque era um filho que ele obedecia às ordens, era um filho que ele não saía de nenhuma regra, porém ele não tinha intimidade com o pai. Ele vai dizer para o pai o seguinte: há tanto tempo estou contigo e nunca me deste um novilho para matar com os meus amigos, mesmo obedecendo todas as tuas ordens. Este filho aqui representa aquelas pessoas que estão na igreja simplesmente presas a uma religiosidade. Estão na igreja, as pessoas praticam aquelas regras que é imposta pela igreja, mas não tem relacionamento com o pai. Eu vou dizer mais uma vez, são pessoas que obedecem todas as regras impostas dentro da igreja, a doutrina, segue à risca, os usos e costumes, segue à risca, mas não tem relacionamento com o pai, não vive como filho. Na verdade não tem nem tanta intimidade com o pai. Se você prestar atenção, você vai ver que o pai diz assim: teu irmão. O servo dele, o empregado, quando lhe é questionado o que estava acontecendo, ele diz: teu irmão. Mas aquele filho mais velho, ele não vai tratar o irmão como irmão, ele vai dizer para o pai: teu filho. É engraçado que aquele empregado que respondeu o questionamento desse filho, aparecia mais com o dono da casa, com o pai, do que o próprio filho, porque o filho não tinha intimidade, o filho não tinha aproximação com o pai. Ele se sentia uma pessoa, estava dentro da casa, mas estava preso, estava aprisionado. Ele poderia pegar a qualquer momento aquele novilho e festejar, mas ele não fazia isso, porque ele não tinha um relacionamento verdadeiro de filho, era apenas religioso. É isso que muitas vezes as pessoas têm hoje. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, presas nas quatro paredes do templo, cumprindo todas as regras, mas não tem intimidade com o pai. Quando abre a boca, não abre a boca semelhante ao pai. Aquele empregado, e mais uma vez eu repito, aquele empregado, ele falou mais parecido com o pai do que o próprio filho. Tem pessoas que quando abre a boca não fala nada de Deus, não parece com o seu Senhor. É momento de você refletir como está a tua vida, porque um crente de verdade se alegra quando alguém entra na igreja, se alegra quando um pecador se arrepende, se alegra quando um desviado volta. Temos prazer na vida das pessoas, temos amor pela vida das pessoas. Essa é a postura de um crente de verdade. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui neste filho mais velho, é que ele vai dizer para o pai: olha, este teu filho que saiu de casa e gastou tudo com prostitutas. O texto não diz em nenhum momento que aquele filho gastou com prostituta, não. Fala que ele viveu de uma forma errada, ele viveu dissolutamente, ele viveu irresponsavelmente. Mas quem falou que ele gastou com prostituta não é o texto em si, mas é o próprio filho, é o irmão mais velho. Sabe por quê? Porque temos às vezes a tendência de projetar no outro o que nós gostaríamos de fazer. Esse homem aqui era tão religioso que ele, em outras palavras, ele estava dizendo: se eu saísse da tua casa, era para lá que eu ia para no meio das meretrizes e das prostitutas. Então agora ele projeta no seu irmão, mesmo sem rever o seu irmão, mesmo sem saber onde o irmão estava, mesmo sem saber como o irmão estava andando, mas ele projeta no seu irmão algo que estava dentro do seu coração. Isso é característico de um fariseu, é característico de um religioso, que muitas vezes olha para a pessoa e diz assim: fulano está fazendo isso, mas na verdade aquele fulano a qual ele está julgando não está fazendo nada, não está pensando nada, porque temos a tendência de olhar os outros com um espelho da nossa própria alma. Às vezes temos a tendência de projetar no outro o que nós somos. Nunca faça isso, querido. Nunca julgue ninguém sem saber por onde aquela pessoa andou. Nunca julgue ninguém sem saber pelos quais caminhos aquela pessoa percorreu. Aquele irmão mais velho
Se ele tivesse o mesmo sentimento do pai, ele iria voltar para casa e ia festejar com seu irmão. Mas ele estava dentro da casa e não gozava da intimidade do pai. Termino a minha palavra aqui simplesmente perguntando: quem é você? Você é daquele que está em casa, mas está com o coração lá fora? Ou você é daquele que se desviou e agora quer voltar para a casa do pai, mas fica com medo de voltar? Eu quero dizer que a casa do pai está sempre de braços abertos para você. Ou você é aquele que nunca saiu da igreja, que nunca saiu da casa, mas está sem relacionamento com o pai? Quem você é nessa história? Faça uma análise de você mesmo. E a minha oração é que você deixe Deus transformar a tua vida, deixa o Senhor mudar a tua história, para que você venha aparecer a cada dia mais com o teu Senhor, com o teu Pai. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque nessa noite tivemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, Senhor amado, transmitindo a tua palavra através das redes sociais. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tem nos mantido firmes e fortes, tem nos mantido, Senhor amado, nos teus santos caminhos. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Faça com que essas dificuldades que nós estamos vivendo, Senhor amado, cessem o mais rápido possível, para que nós possamos em breve estarmos como igreja reunidos aqui neste lugar. Senhor, toca no coração daquelas pessoas que determinam as leis, para que possam liberar, mesmo que de uma maneira gradativa, de uma maneira responsável, mas possam nos liberar para que possamos estarmos nos reunindo aqui, Senhor amado, coletivamente. Abençoe este homem, essa mulher, abençoe cada pessoa que assistiu essa live nessa noite. Que o teu Santo Espírito venha falar em cada coração. Que o doce amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, as doces e benditas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos nós, sobre todos os eleitos de Deus que estão espalhados sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família e te proteja e te livre de todo o mal. Forte abraço, muito obrigado pela sua companhia aqui. Paz do Senhor.